Boa noite a todos. Eu sou a jornalista Rafisa Varão e eu vou conduzir a entrevista aqui sobre as visões de educação para a saúde integral no terceiro milênio. A entrevista ela está dividida em 3 blocos em que nós vamos tentar aí, né, dar um direcionamento sobre as visões desse grupo sobre a saúde integral. A primeira pergunta é relacionada ao atual momento. Como vocês interpretam o atual momento que nós estamos atravessando? Por outro lado, quando nós olhamos o processo histórico da humanidade, nós vamos perceber que de tempos em tempos acontecem crises, de tempos em tempos, regularmente. E quando nós fazemos essa busca desse olhar, nós percebemos que essas crises elas antecedem todo o processo de renovação. Embora seja muito doloroso, muito difícil para todos nós esse momento, como a Sheila muito bem destacou, eu vou entender que você tem uma semente positiva, algo novo está por nascer. E essa transcendência de fase, essa mudança de instância, ela é necessária, e eu digo até mesmo inevitável, até porque isso faz parte da caminhada humana. A gente vai ou pelo amor ou a gente vai pela dor. Então, a gente, ultimamente, aliás, desde que a humanidade é a humanidade, a gente tem escolhido o caminho mais difícil, o caminho da dor para caminhar. Aí vem a crise. A crise é uma ruptura de uma condição existencial para nos levar a um outro momento existencial, muito necessária, dolorosa, mas muito necessária. A nossa segunda provocação aqui é a respeito da nossa conexão entre a gente mesmo e a nossa saúde. Essa desconexão também como fruto de um conflito. A nossa condição existencial nos coloca, ao mesmo tempo, numa presença, numa existência finita, enquanto matéria, mas nós somos animados por uma essência eterna, infinita. Aquilo que é infinito, que nos constitui, isso é uma unidade, isso é indivisível. Mas aquilo que digamos assim, nos materializa, isso é dual. Existe uma dualidade, uma aparente contradição. Certeza, dúvida, medo, coragem, alegria, tristeza. Aparentemente, existem coisas em nós que estão em conflito. Esses conflitos, eles nos dividem. Eu vou buscar muito uma coisa e vou negar absolutamente a outra. Então, não posso ter tristeza, não posso sofrer, não posso ter medo, não posso ter culpa, não posso ter raiva. Existe uma criação de um modelo de perfeição. E isso vai fazer com que eu, buscando esse elemento, essa parte dita positiva, eu vá abrir mão ou negar essa outra parte dita negativa. E tudo isso me constitui. E, automaticamente, quando eu faço isso, eu vou me romper na minha relação com a minha própria saúde, com a minha existência e com o todo. Então, é um exercício buscar essa conexão, assumir essas partes aparentemente opostas, né? Então, eu tenho o meu momento de tristeza, eu tenho um momento de raiva, eu tenho um momento em que eu não dou conta, eu tenho um momento em que eu não quero, eu tenho um momento em que, para mim, está difícil, que eu choro. Então, eu permiti isso, assumir que isso tem, né? Como diriam lá os nossos queridos irmãos budistas, né? A virtude está no meio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu tenho que fazer esse encontro, e aí sim eu me conecto, porque eu sou essa soma, eu sou esse aparente contrário, né? Nós temos aqui, agora, na terceira pergunta, o Milton começa respondendo para nós. Na sua opinião, Milton, que práticas poderiam mudar a relação entre os indivíduos e a sua saúde para melhor? Exatamente, partindo da ideia dessa divisão, dessa não aceitação desses polos que nos constituem, alegria, tristeza, dor, prazer, certeza, dúvida, o primeiro passo é o reconhecimento. Eu não transformo aquilo que eu não sei que existe. Não há como fazer. Para eu mudar alguma coisa, eu tenho que ter consciência plena da existência daquilo. Então, eu tenho trabalhado muito a ideia de o primeiro passo é a observação. Eu tenho que observar.
Tem que observar sem construção de juízos de valor. É certo, é errado, é bonito, é feio. Observar minha rotina, observar meus pensamentos, observar meu cotidiano, o que eu faço, o que me atrai, o que me apetece, o que me incomoda, observar. Depois que eu começo a observar, eu começo a fazer registros. Eu tenho o hábito de fazer registros. Porque quando eu começo a escrever que determinados elementos de situações acontecem, eu começo a construir marcos, pontos de referência. E aí, à medida que eu vou fazendo esses registros, eu vou avaliando o quanto aquilo permanece, o quanto aquilo se repete, o que acontece entre uma vez e outra, e a partir desse momento é que eu começo a conhecer. Aí o autoconhecimento que a Luciana já destacou lá atrás na sua fala, a necessidade do autoconhecimento. E a partir do momento em que eu conheço, efetivamente, eu tenho acesso à transformação. Então, é um exercício, o exercício de equilíbrio, ele não é um ponto estanque, um ponto solto. O exercício da saúde, ele é um processo que, em geral, pode durar até uma vida inteira nesse processo de busca de equilíbrio. Não é porque eu quero que... Querer não é poder. Querer é um passo inicial para a realização. Mas só porque eu quero não acontece. Existe toda uma série de elementos que precisam se dar, precisam se manifestar. Então, antes de tudo, é observar. E aí eu posso estar perdido na observação do externo, o mundo me chama para isso, ou eu posso construir espaço para observar. Então, eu costumo dizer que, quando eu conheço muito lá fora, eu tenho um autoconhecimento, com L. E quando eu tenho um olhar para dentro, eu tenho um autoconhecimento com o. Então, eu não vou negar o conhecimento externo, mas eu vou dar prioridade para o conhecimento externo. Então, para finalizar, repetindo, eu não mudo o que eu não sei que existe. Eu tenho que saber que existe primeiro. Sobre o papel da educação nesse contexto, né? Nesse contexto de perplexidade, de desconexão com a nossa própria saúde, né? Buscando um jeito de voltar para isso, né? De encontrar o nosso eixo novamente. Qual é o papel da educação nesse contexto? Dentro daquele raciocínio que eu estou aqui apresentando para vocês, de que nós trazemos uma dualidade interessante enquanto seres manifestos na existência, nós temos uma humanidade concreta, que é feita de sentidos, que é feita de dualidade, e nós temos uma essência que é eterna. Quando eu penso nessa essência eterna, a única coisa que a fundamenta e que a alimenta é o amor. Agora, quando eu penso nesse elemento que está aqui, nos levando à manifestação concreta, o único elemento que nos transforma é a educação. Sem educação, não há transformação. E essa educação, ela deveria... E onde se faz isso, no lugar que se faz isso, você percebe que há a transformação de tudo, de todas as demais políticas. Todas as demais políticas públicas deveriam girar em torno da educação. O educador, ele deveria ser o centro da sociedade. Ele representa, digamos assim, o epicentro de tudo que deve acontecer a partir dessa educação, e sem essa educação, nada, absolutamente nada acontece. Então, o grande desafio é uma educação, como a Sheila muito bem colocou, não é apenas uma educação que se preocupe com uma instrumentalização, com conteúdo, mas é uma educação que conduza ao ser, primeiro, aquela capacidade de se observar, que eu havia falado há pouco, e depois dessa capacidade de se observar, fazer uso, o entendimento para fazer uso dessa observação na sua transformação. E depois que essa transformação nele acontecer, naturalmente isso vai irradiar-se para o externo. Então, não se alcança o mundo sem passar pelo indivíduo. E não se transforma o indivíduo sem educação. Educação sem exagero nenhum. Educação é tudo para a nossa condição humana. E como a gente percebe, onde não se respeita esse princípio, onde não se dá espaço para esse princípio, a gente vai perceber todo o fruto da deseducação, o caos, a miséria, a ganância, a exploração, a corrupção, né, o crime, a desassistência. Então, é só você observar nos lugares, no planeta, seja no pequeno lugar, na currutelazinha, seja no estado, na maior das polis, seja onde for,
que se valorize a educação, que a educação é o ponto inicial, e aí passa pela valorização do educador, não é só a valorização do dinheiro, que também é importante, não se vive nessa o amor, ele alimenta para essa eternidade, mas nessa materialidade eu preciso de uma estrutura material. O amor me leva para o eterno, mas o concreto exige uma prática. Eu preciso comer, eu preciso pagar a conta. Se eu não tiver o dinheiro para pagar a internet, se eu não tiver o dinheiro para comprar um computador, eu não poderia estar aqui com vocês. Então, isso tudo é consequência da educação. Eu estou educado a alcançar o mundo, mas eu deveria ser educado a alcançar a mim mesmo. Então, a educação é algo que primeiro deve levar a criatura a saber-se, a encontrar-se. Essa é a maior de todas as educações. E eu repito, educação é tudo, 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 tudo para a nossa condição humana. Milton, você pode acrescentar? Ao vislumbrarmos uma educação que venha trabalhar para a visão melhor da saúde integral, eu entendo que é necessário, primeiro, o respeito, uma educação que nos leve a respeitar as diferenças. As diferenças, embora nós tenhamos uma estrutura física, biológica, fisiológica, que seja comum à raça humana, mesmo essa questão meu corpo, ele tem coisas que são peculiares a mim, pelos meus hábitos, pela minha história, pelo meu contexto, pelas minhas perspectivas. Então, existe uma diferença nessa, digamos, aparente igualdade. E diferentes formas de crença, de olhares políticos, de religiões, enfim. E isso tem que ser respeitado. Então, a educação que não constrói um respeito, que não fala das diferenças. Então, se eu tenho o poder, no meu lugar, de falar sobre algo, e eu falo apenas do que me convém, apenas do que eu acredito, apenas do que eu faço, eu não vou estar trabalhando para essa educação. Então, a educação ela é um processo de libertação. A educação ela é libertadora no sentido de que me leva primeiro a conhecer para que eu possa ter opções. E se eu não tenho opção por aquela informação, que eu respeite quem tem. Então, a educação ela tem um papel fundamental na percepção de uma saúde integral. Integral não é eu transformar todos em um só. É com todos, acolher a todos e lidar com todos esses. E saber que eu preciso do cara que cuide do meu corpo, que ajude na minha atividade física, que ajude na minha alimentação, do profissional que vai recompor o fisioterapeuta, enfim, eu preciso de psicólogo, psicanalista, o terapeuta, eu preciso de toda essa rede, o educador físico, eu preciso dessa, então, mas eu preciso, para eu saber que eu preciso conhecer. E uma educação precisa me levar a esse conhecimento. Aí sim eu alcanço essa condição de acolhimento do integral. Aparentemente tão diferente, né? E eu queria voltar na questão da educação e da saúde integral e queria que vocês me respondessem como a homeopatia pode auxiliar nessa compreensão, né, dessas relações entre a educação e saúde integral. Primeiro, é importante destacar que a homeopatia ela não cuida de doenças. A homeopatia cuida de doentes. E aí eu vou buscar a fala da Luciana quando ela diz e deixa claro que o primeiro papel no nosso encontro com o cliente, com o paciente, não é preocupar-se em passar-lhe um remédio, é chamá-lo a uma compreensão do que está acontecendo. É ensinar a ele o que é, não só dizer para ele o nome do processo que ele está sofrendo, ou a causa X, Y, Z, mas as questões todas que envolvem aquele adoecimento. Então, a homeopatia ela é, por si só, toda uma fonte de educação, de ensinamento. Eu não tenho a preocupação apenas de estar prescrevendo um remédio. Uma consulta homeopática ela demora um tempo maior, não é só para eu saber, com essa consulta e com aquelas tantas perguntas, a saber qual é o remédio que eu vou indicar. Mas essas perguntas tantas que eu estou fazendo ao paciente é para que ele possa estar, ao falar, ouvindo a si próprio, reconhecendo a sua jornada, reconhecendo a sua história e percebendo onde que ele está cometendo algum tipo de falhas. É diferente quando eu chego, você está errando nisso. Quando a própria pessoa diz, nossa, eu estou errando nisso. E ela reconhece esse erro a partir de uma análise e interpretação da sua própria conduta de vida. Samuel Hahnemann, quando ele estabeleceu a homeopatia,
ele tem como um princípio inicial de tudo, ele tem algo muito especial. Ele diz assim, o homeopata tem como função primeira e maior trabalhar para oferecer ao doente condições tais para que ele, em equilíbrio, venha realizar seus altos fins existenciais. A homeopatia, ela não está buscando eliminar isso, aquilo, até porque, na visão da homeopatia, isso são sinais e sintomas, embora variados, eles são frutos de um distúrbio central que precisa ser encontrado. Mas, embora eu, profissional, já tenha condições, por essas perguntas, de entender onde está o desequilíbrio, eu não posso simplesmente entender e dar o remédio. Eu tenho que levar o meu paciente a ele próprio reconhecer, porque é ele que vai ter que se curar, ele que vai ter que se harmonizar. Então, quando eu recebo a terapêutica, o medicamento, a intervenção, e eu apenas vou dar continuidade à minha vida, eu não me eduquei, eu não vou me transformar. Se eu faço sempre as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Eu preciso primeiro, então, lembra aquilo que eu falei? Primeiro me saber, me sentir, me entender. E aí, a partir disso, agora sim, eu vou escolher essa outra opção. Eu vou por esse outro caminho. Vai ser perfeito? Não, mas é um outro caminho. Esse aqui eu já sei onde vai dar. A minha vida me trouxe até aqui. Então, eu não posso simplesmente, quando eu pergunto a um paciente, por que você quer melhorar? E ele diz, porque eu quero ter minha vida de volta. Ele não está compreendendo que foi a vida que ele viveu que o trouxe aonde ele está. Então, essa melhora necessariamente passa por ele ter uma nova vida. Por que você quer melhorar? Porque eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova vida. Então, esse é umas ideias gerais. Por considerar essa individualidade, que a homeopatia reforça essa ideia. Não tratamos doenças, tratamos doentes. Se 10 pessoas chegam com a insônia, se 10 pessoas chegam com a enxaqueca, existe a possibilidade de termos tratamentos diferenciados para cada uma delas, né? Então, eu não vou... A Luciana já colocou muito bem os princípios, então eu levanto apenas acrescentando 2 elementos, que já falei. A homeopatia não cuida de doenças, ela cuida de doentes. E a homeopatia, ao contrário do que muita gente imagina, até por falta da informação, ela é rápida, suave e duradoura, entende? No sentido de que, efetivamente, você vai à raiz. Então, você tem chega a um ponto de equilíbrio, nós temos a visão da cebola ou do repolho, das camadas. Então, quando você apresenta uma série de distúrbios e é trabalhado, você vai chegar num ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio ele pode ser mais ou menos duradouro. Até que chegue, a pessoa resolveu aquela questão existencial, vamos para a próxima questão existencial. Quantas camadas tem essa cebola? Não sei. Quantas camadas eu vou buscar nisso aí? Então, essa preocupação de, primeiro, eu vou cuidar daquilo que está aqui, considerando que isso que está aqui é resultado de alguma coisa no passado e tem a perspectiva de, inclusive, eu estar adoecendo hoje por questões do futuro, preocupações, anseios, desejos, medos, ansiedades. Então, eu estou aqui hoje, em novembro de 2021, mas eu posso estar adoecido porque eu estou preocupado com o que vai acontecer em julho de 2022. Eu estou tão angustiado com a possibilidade da aposentadoria, daquela viagem, daquele emprego, que a partir dessa preocupação lá do futuro, eu adoeço. Então, a homeopatia, ela também tem essa função especial de trazer a pessoa para o momento presente. Eu passeio pelo passado, eu viajo no futuro, mas eu organizo esse presente de forma que ela tenha consistência para poder estar exercendo a sua presença na vida de forma consciente, lúcida e equilibrada. Quais são as diferenças, então, entre esse tipo de tratamento e os tratamentos ortodoxos? Eu vou começar aqui, então. Primeiro, o grande diferencial é que o tratamento ortodoxo ele é fundamentado na medicina materialista, né? Mecanicista. O tratamento ortodoxo ele vai considerar o corpo como o centro de todo o processo. Ele vai considerar, inclusive, que é a partir da estruturação atômica que você vai chegar à consciência. Tanto que, na própria medicina, na psiquiatria, mesmo tratando de distúrbios psíquicos, faz intervenções com elementos químicos, porque esse
Essa é a base. Então, o ortodoxo vai trabalhar em função de organizar a máquina, deixar a máquina pronta, como se diz, azeitada. Se a máquina está funcionando, se está tudo funcionando, as funções estão exercidas, eu não tenho limitação, não tenho dor, não tenho incômodo, está tudo perfeito. E isso é importante, isso é mais do que necessário para a nossa existência no concreto. Lembra? Eu falei existência no concreto e uma existência mais sutil. A prática ortodoxa, ela cuida, e cuida muito bem, maravilhosamente bem, do nosso corpo, da nossa estrutura. A nossa prática proposta, a homeopatia, ela trabalha nesse corpo, mas ela vai além, entendendo que, ao chegar além, ela alcança esse aquém, ela alcança essa estrutura física. Quando eu consigo enxergar onde está essa causa primordial daqueles problemas que se manifestam no corpo, eu atuo lá, eu consigo resolver aquela questão, por consequência natural, os outros elementos são dissolvidos. Né? Eu costumo dizer, eu divido como se fosse uma escada. No degrau de baixo eu tenho o corpo físico, depois eu tenho o corpo emocional, depois eu tenho o corpo mental e o corpo espiritual. Quando eu começo a lavar uma escada, eu começo a lavar do degrau lá de cima. E à medida que eu vou lavando o degrau lá de cima, os degraus aqui de baixo eles vão ficando sujos. À medida que eu trabalho a minha psique, as minhas emoções, o meu corpo vai pipocar. Aquilo que a Luciana já destacou, as exonerações que são por nós muito aguardadas. E a partir do momento em que essa limpeza vai se dando nesses níveis mais profundos da minha constituição existencial, o meu corpo vai sendo meio que, às vezes, até meio bombardeado. Mas quando eu dou sequência a isso, eu vou perceber um equilíbrio fantástico acontecendo. E como ela bem colocou, tem muitas coisas que podem até demorar muito, sim. E aí eu vou também estar exercitando com aquela pessoa todo um processo de paciência, de tolerância, né? E digamos assim, e de confiança em um processo que se flui. O rio, às vezes, ele é mais lento. Nas planícies, os rios são mais lentos. Onde tem diferenças de terra, as cachoeiras, os rios se fazem mais rápido. Então, eu tenho que considerar uma série de elementos, porque, como foi dito aqui, nessa globalidade que a Luciana levantou, e totalidade, quando eu cuido desse ser, eu estou cuidando também de toda a sua estrutura familiar, social, coletiva, e o que está sendo cuidado não é só a saúde dele, é a saúde da família dele, é a saúde da comunidade dele. Então, mas se eu estiver melhor e o meu arredor não estiver bem, eu não estou bem. A homeopatia, ela conduz a gente a uma lei que se espera, que é a lei do ganha-ganha. Eu só ganho se você ganha. Se você perde, eu não ganho. Enquanto um estiver perdendo, ninguém vai estar ganhando. A homeopatia é precursora dessa ideia. Então, quando eu estou num tratamento homeopático, a minha família está sendo tratada, o meu coletivo está sendo tratado, o meu ambiente de trabalho está sendo tratado, o meu ambiente acadêmico está sendo tratado, o meu professor vai notar a diferença, meu chefe vai notar, o meu subordinado vai notar, e ele vai ser trabalhado, como a Sheila disse, curado esses ambientes todos. E aí sim, eu vou estar alcançando. E aí eu tenho que trabalhar também esse despertar de visão junto ao paciente, para que ele reconheça todas essas mudanças que estão se dando. Como vocês entendem, né, que esse processo ele pode ser também uma ferramenta de autoconhecimento e de amadurecimento? Essa proposta terapêutica, ela também envolve um aspecto que já foi dito, muito bem dito aqui por Luciana e Sheila, que é a questão da escutatória, né? Rubem Alves já vem colocando isso já há muito tempo. A gente tem que acrescentar a ideia da oratória, também o elemento da escutatória. Essas perguntas, essa entrevista terapêutica, esse encontro que se dá entre o homeopata e o paciente, ele é um exercício de ele aprender não só a ouvir, mas também a se expressar. A partir das perguntas que são feitas, ele percebe que ele também precisa fazer perguntas para ele e para a coletividade que o cerca, para a sua família. Então, ele está recebendo um exemplo. Desta forma, o encontro terapêutico ele é digamos assim, um microcosmo de um macrocosmo que ele tem que desenvolver na sua existência. Então, a partir daquele encontro entre o profissional, o homeopata e o paciente, ele tem a oportunidade de ter um espaço para pensar. Ele começa a pensar, e esse pensamento vai levá-lo a encontrar as suas próprias questões. Então, o encontro, ele é, digamos assim, a ponta de um iceberg. Todo o processo terapêutico vai se desenvolver no seu íntimo.
na sua própria condição interior. E é no seu cotidiano, aquelas perguntas, aquele encontro, e a própria homeopatia vai continuar repercutindo no seu interior, aonde ele for aquilo, até porque não tem como a gente se desvencilhar da gente mesmo. E essa nossa companhia, a partir do momento em que ela é questionada, ela não se aquieta mais. Ela é levada a um estado de inquietação que vai fazer com que ele se movimente. Então, é aqui que essa proposta faz esse processo de autoconhecimento e de transformação e, consequente, de amadurecimento. Sempre lembrando o que já foi dito pelo poeta, né? Amadurecer dói. Agora, como a gente está com um tempo um pouquinho mais curto, eu queria juntar duas perguntas em uma, né? Para a gente pensar aí sobre a homeopatia relacionada às políticas públicas, tanto de saúde quanto de educação. Como vocês percebem isso? Que isso implica na questão da própria educação, como foi dito, né? Política pública que vise apenas ao atendimento, sem a transformação, política pública que se preocupe apenas com o paternalismo, na verdade, ela é vista como um mecanismo de controle, de dominação. A partir do momento em que essa política pública ela vai para atender uma necessidade, mas oferecer condições para que a pessoa entenda por que aquela necessidade existe, como ela deve ser suprida, essa política pública vai ter um sentido muito especial. Então, a verdadeira política pública que realmente leve essa saúde transformadora passa por uma educação transformadora. Repito o que eu falei lá no primeiro bloco: educação é tudo. Educação é que vai transformar todo esse processo. Eu vou aproveitar esses 5 minutos para puxar o gancho de algo que a Luciana falou e que eu acho que é importante a gente reforçar também, né? Já que é um momento em que as pessoas estão tão, vamos dizer assim, né? Aflitas com a crise do país, etc. Quais seriam os impactos econômicos de uma maior disseminação da terapêutica homeopata? Podemos considerar a prática terapêutica e a medicina dividida entre uma medicina curativa e uma medicina preventiva. E as duas são importantes, mas quando eu tenho uma medicina preventiva eficiente, eficaz, presente, eu vou ter menos necessidade da medicina curativa, né? Então, essa prática terapêutica homeopatia, ela vai atuar junto ao equilíbrio da energia vital, somos vitalistas por isso. Essa energia vital devidamente equilibrada vai fazer com que os seus níveis do sistema imunológico, e aí um acréscimo, eu tenho um sistema imunológico físico, emocional, psíquico e espiritual. E a homeopatia alcança, a energia vital vai alcançar tudo isso. Então, se eu estou com esse equilíbrio, eu vou procurar o profissional, como foi bem dito, né, pela Sheila, para que o bom continue bom ou que o bom fique ótimo. Então, essa é a prática. Eu me arrumo para ir ao profissional da saúde, não porque eu estou adoentado, mas porque eu estou muito bem e eu quero continuar muito bem. E isso vai evitar toda uma série de custos, de tempo, de recursos financeiros, de desgaste, de sofrimento, de dor em procedimentos, em limitações que vão ocorrer por conta do adoecimento. Então, é um elemento, Rafisa, de profundo engrandecimento da nossa e de, digamos, harmonização da nossa existência, da nossa presença na vida. Uma vida mais harmoniosa, feliz e mais pacífica, digamos assim.